Presidente. Sr. Presidente, começava por cumprimentar o Sr. Engenheiro Alberto Moreno. Permita-me um comentário inicial. Eu poderia dizer que se zangam as comadres, neste caso os compadres, e descobrem-se as verdades. O problema é que estamos a tratar de um problema de enorme gravidade, de enormes prejuízos, e não só financeiros, para o país e para o Estado público e para o Estado português, decorrente deste modelo de privatização das obras públicas através de concessões e parcerias público-privadas, como cada vez fica mais claro de cada vez que esta Assembleia faz uma audição sobre este tema. Senhor Presidente do INIR, eu gostava de lhe colocar as seguintes questões, algumas gerais, outras de certa forma já tiveram aqui alguma abordagem, mas estas questões. Uma primeira, ainda ali com um outro assunto que não veio aqui, que diz respeito à notícia que apareceu de um relatório preliminar do Tribunal de Contas sobre uma auditoria deste Tribunal à gestão e regulação das PPs no âmbito do INIR. Relatório esse que fala da existência de um chamado pagamentos contingentes, isto é, pagamentos que alegadamente serviriam para compensar os custos financeiros adicionais sofridos pelas concessionárias durante a negociação das propostas, acordos estes, ou documentos estes, que não integraram os documentos que instruíram o processo visto do Tribunal de Contas, e desse ponto de vista nós podemos dizer que isto põe em causa o visto que o próprio Tribunal teria dado. Eu gostaria de saber se o Presidente do INIR nos pode dizer alguma coisa sobre esta matéria. Uma segunda questão, Sr. Presidente do INIR, ainda sobre o papel do Instituto nas renegociações que foram feitas. Particularmente na não cumprimento do conjunto de requisitos previstos no Decreto-Lei 141/2006 que toca a estas negociações. O Sr. Presidente disse-nos aqui que, portanto, foi, de certa forma, é isso que coloca, que foi afastado, portanto, de uma intervenção mais direta nas negociações. As negociações foram atiradas para comissões negociadoras, mas os senhores não perderam a missão e as atribuições previstas nos vossos estatutos, na legislação que vos cria, de supervisão destes processos, em nome da defesa dos interesses do Estado português e dos interesses do país na rede rodoviária nacional. É assim que eu não consigo perceber como é que, perante a evidente transferência de riscos para o Estado, contrariamente àquilo, para citar uma questão concreta, em que este decreto colocava com grande clareza o que é que deveria acontecer nesta matéria. Transferência de riscos para o Estado, à custa das concessionárias, portanto, para a vantagem das concessionárias, não há uma intervenção, uma clarificação deste processo junto do Estado, junto do Tribunal de Contas, junto dos órgãos de soberania, relativamente a uma matéria deste tipo. Aliás, aqui uma questão que agora julgo que estava a referir este problema. O Sr. Presidente sabe, até pela auditoria feita pelo IGF, que nestas negociações o cálculo do tráfego futuro foi entregue às concessionárias. Como é possível que não tenha sido o Instituto, por exemplo, nesta matéria, a realizar esse cálculo do tráfego futuro numa coisa que tinha implicações diretas sobre o futuro das negociações e a avaliação das próprias negociações? Depois, Sr. Presidente do INIR, eu gostava ainda de lhe colocar uma outra questão, relativa ao estudo feito pelo Observatório da Católica e do ISEG. Gostava de lhe dizer o seguinte, colocar a seguinte questão. Em primeiro lugar, perceber qual é o estatuto deste observatório. Se é um estatuto da universidade, portanto, e do ISEG, a quem o INIR pediu uma consulta e pagou uma consulta, ou é, digamos assim, um órgão
oficial relativamente a esta matéria. Não é independente, eu parto do princípio que foi feita uma consulta. Ele, de facto, diz que tira uma conclusão que diz que as notas técnicas elaboradas pelo INIR são globalmente adequados no que respeita aos objetivos pretendidos. Mas na página anterior, eu acho extraordinária esta conclusão, quero lhe dizer que acho extraordinária, porque diz assim: não obstante, sendo defensável a realização de análises mais detalhadas, nomeadamente em relação aos seguintes principais aspectos. E depois enumera um conjunto de questões, estudos detalhados sobre as externalidades, no estudo de transferência do risco de tráfego, na simulação de taxas de desconto alternativas que permitam incorporar as dificuldades crescentes de financiamento do Estado, da análise integrada dos resultados, por forma a avaliar os impactos globais para o Estado decorrente das negociações. Eu devo dizer que há aqui uma coisa que a cara não bate com a careta. Isto é, depois destas objeções, como é que se tira a conclusão da falta destes estudos? Tira-se a conclusão de que, apesar de tudo, o parecer técnico, as notas técnicas do INIR são globalmente adequadas. Eu não consigo entender, não consigo perceber esta conclusão. Devo-lhe dizer, gostaria que me pudesse dizer alguma coisa. Uma outra questão diz respeito aos problemas ligados com a manutenção, uma coisa que certamente preocupa o INIR, são os problemas da manutenção da rede rodoviária nacional, das despesas com a manutenção da rede rodoviária nacional. Ora, quer da audição do IGF, relativamente à sua auditoria, quer das próprias estradas de Portugal, quer do próprio Ministro da Economia, um dia deste ouvido aqui sobre o problema dos transportes, é que as estradas de Portugal estão sem meios para responder a este problema. O que é que o INIR diz relativamente a esta matéria? E, finalmente, Sr. Presidente do INIR, gostaria de lhe colocar com toda a franqueza esta questão. Há uma contradição brutal, permitam-me que diga assim, entre a missão e as atribuições que estão colocadas ao INIR de regular, fiscalizar, supervisionar e regulamentar, portanto, todos estes processos, e depois a aparente completa marginalização a que o INIR foi sujeito num processo que não só põe em causa todo o futuro da rede rodoviária nacional, como que cria para o Estado português um buraco financeiro monstruoso. Eu pergunto-lhe se nunca lhe passou, pelo menos pela cabeça, o pedir admissão perante uma situação destas. Porque eu acho que era inevitável que perante alguém que tenha estes objetivos e depois se vê completamente afastado de poder concretizar aquilo que é a defesa dos interesses do Estado português, não tirar esta conclusão. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha uma única questão de fundo a colocar neste momento ao Sr. Presidente do INIR, que é esta. Perante toda esta situação, e particularmente as conclusões do INIR, sobre estes processos, sobre estas parcerias, eu perguntava-lhe muito simplesmente o seguinte: há ou não há razões, na opinião do INIR e do Presidente do INIR, com toda a experiência que tem destas questões, para que o Estado proceda a uma renegociação de fundo de todas as parcerias público-privadas nesta matéria? Obrigado, Sr. Presidente.